Olá, boa noite a todos. Iniciando mais uma aula hoje. Aula, então, de disciplina de legislação, segurança no trânsito. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre extintores. Extintores, um item que eu, de certa forma, acho muito necessário, né? Dentro do veículo. Haja visto que, se nós sabermos usar, podemos evitar um grande incêndio ou um grande princípio de incêndio. Vamos começar devagar, vamos lá pela ordem, né? Categoria, classe, como usar, como fazer. Vamos lá, então. Princípio de tudo é as classes. Classe A, classe B, classe C, classe D e também a classe K. Essas são todas as classes dos extintores de incêndio que nós mais vamos falar ou ouvir falar. Haja visto que para nós, né, legislação de trânsito, automóveis, veículos automotivos, 3 categorias, A, B e C, ou num só, categoria A, B, C, certo? Então vamos lá para a classe. Então vamos lá, classe A. Classe A, extintor de composição com água pressurizada, correto? Classe A. Então ele vai ser usado em materiais sólidos, madeiras, painéis, borrachas, tapetes e etc. Ok, isso tudo tem no nosso carro, certo? A composição então da classe A, como falei, nada mais é do que água pressurizada. Então a mangueira é diferente um pouquinho ali. Ele é um mecanismo usado assim. Logo mais vai ser passado um vídeo para você, você vai ver como é e como devemos fazer o uso do extintor, tá bom? Então vamos agora para a classe B, líquidos inflamáveis, ok? Composto por gás carbônico ou CO2, ou o mais famoso pó químico, né? Pó químico seco, BC. Esse extintor classe B, ele é o extintor usado para tentar ou apagar ou ajudar a apagar um princípio de incêndio em qual situação? Onde há tinta, gasolina, álcool, combustível inflamável, graxa, etc. Tudo isso tem aonde? No nosso veículo. Nosso carro é repleto dessas coisas. Ok? Então a classe C, elétricos energizados. Exemplo, motores, circuitos elétricos, painéis elétricos e bateria. Nosso carro tem tudo isso, painel elétrico, tem bateria, então ele contém uma corrente elétrica. Esse extintor, categoria C, ele é o que? Ele é objetivo para essa função. Haja visto que composto por CO2 ou pó químico, né, seco, dióxido de carbono, ele é específico porque o extintor da categoria BC e ABC, abrangendo todos eles, como a gente comentou, classe A, classe B e classe C, eles são agentes não condutores de eletricidade, certo? Então, essa opção com CO2 são a mais recomendada. A categoria B e a C, mais recomendada para o que? Equipamentos elétricos. Haja visto que a categoria A, ela tem água. Então, se você precisar que algum componente seja salvo ou você necessite daquele produto ou daquela peça, haja visto que pode ser que ela danifique. Ok? Vamos falar agora sobre a obrigatoriedade, né? O porquê de ter ou não ter, né? Saiu uma normativa de lei do CONTRAN, né? Não exigindo mais que fosse obrigatório o uso do extintor, mas a mesma foi revogada e tal, né? Então assim, a obrigatoriedade dos extintores da categoria ABC em automóveis foi estabelecida pela resolução número 157 do CONTRAN em 2015. A substituição da mesma para o BC, para maior segurança. Por quê? Por causa que a gente comentou agora há pouco.
o ABC e não o BC por causa das partes elétricas ou eletrônicas. Então foi mudado algumas coisas, algumas leis, algumas regras, e o CONTRAN assinou, depois voltou atrás. O que podemos dizer e exercer e afirmar é o quê? Que é importante lembrar que, embora a obrigatoriedade tenha sido implementada em 2015, ela foi revogada para os veículos de passeio no mesmo ano, pela Resolução 556, tornando o item necessário e obrigatório para a categoria automotiva, não tendo ela embasamento para que, então, devemos ter o extintor, né, no nosso veículo, categoria ABC, e ele está dentro das normas. Quais são as normas? Ele tem que estar em dia, a pressurização dele tem que estar em dia, então ele tem que estar ali, como a gente vai ver depois no videozinho ali, ele tem que estar em verde, certo? A função do extintor. A função do extintor automotivo é combater o princípio de incêndio, ou seja, seu veículo lá causar alguma pane elétrica, alguma pane mecânica que haja fumaça, que você precisa lá, você vai fazer o quê? Você vai, né, pegar o extintor e vai lá se socorrer. Abrir o capô só um pouquinho, como você vai ver no vídeo daqui a pouco, e tentar apagar o princípio de incêndio se for no motor. Ok? Então assim, ó, como que a gente pode fazer? Porque o que vai acontecer? O princípio de incêndio vai começar onde? Motor, parte elétrica, alguma pane no sistema, né, de arrefecimento, que vai causar o que? O aquecimento, superaquecimento, e aí sim, um princípio de fogo. Ok? Como você fazer o uso correto do extintor de incêndio? Vamos então para o vídeo. Em caso de incêndio, saiba como usar o extintor. Vamos lá, é um vídeo rápido. A situação é desesperadora, mas é preciso ter calma. Nós devemos tomar cuidado para abrir lentamente o capô, porque é o oxigênio que alimenta o fogo. Se nós abrirmos rapidamente, o fogo vai ser alimentado rapidamente. Cuidado com a temperatura do capô. A maioria dos incêndios no motor acontece por causa de vazamentos em mangueiras de combustível ressecadas. Curto-circuito é outro motivo. Tenente, como é que usa o extintor do carro? Nós devemos retirar o lacre desse modelo desta forma, devemos empunhar com o dedo no gatilho, identifiquei a base do fogo, acione o extintor, não podendo inclinar muito o extintor, senão a carga não irá sair. Aquele extintor pequenininho ali dá conta. O extintor ele é dimensionado para apagar esses pequenos focos de incêndio. Porém, se o fogo ganhar um volume maior, aí é o momento de se afastar e acionar o corpo bombeiro através do telefone 193. Então, como vocês viram no vídeo, como fazer, como usar? A retirada do pino, abrir um pouquinho do capô do seu veículo, certo? Pressionar no foco do incêndio. Tem uma sigla, né, que algumas pessoas usam, que é a sigla PAVA. O que é PAVA, professor? É uma abreviação de puxe o pino, aponte para a base, varra o jato e aproxime-se com segurança. Então são essas 4 letras, PAVA. Puxe o pino, aponte para a base, varra o jato e aproxime-se com segurança. Ok? Eu acho que deu para entender um pouco, né, o conceito de o porquê do extintor automotivo classe A, B e C em nossos automóveis. Beleza, alunos?